Olá, boa noite. O governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, foi alvo da Operação Parabellum da Polícia Federal. Essa investigação apura fraudes na compra de respiradores. Segundo a Polícia Federal, 400 aparelhos foram comprados por 50 milhões e 400 mil reais. A operação foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça com base em um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República. Foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão no Pará e em outros 5 estados, além do Distrito Federal. Os agentes estiveram na casa do governador Helder Barbalho, do MDB, e na casa do secretário de Saúde do Estado e presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, Alberto Beltrame. Segundo a PGR, a investigação aponta que Barbalho tem ligação com o empresário responsável pela negociação dos respiradores e que o governador sabia da divergência entre os produtos comprados e a carga de ventiladores pulmonares entregue. Os equipamentos eram inadequados para o tratamento da Covid-19. As buscas foram feitas ainda na casa de servidores estaduais, de sócios das empresas investigadas, no Palácio do Governo, na sede das Secretarias de Saúde, Fazenda e Casa Civil. R$ 748 mil em dinheiro foram apreendidos na casa de Peter Cassol, secretário adjunto de Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde do Pará. Ele foi exonerado do cargo. O relator do caso no STJ, o ministro Francisco Falcão, autorizou o bloqueio de 25 milhões de reais do governador e de outros 7 envolvidos. Nas redes sociais, o governador se defendeu das acusações. Disse que os recursos foram devolvidos aos cofres do Estado e que o governo entrou na justiça com pedido de indenização por danos morais coletivos contra os fornecedores. Falou ainda que não é amigo do empresário e que não sabia que os respiradores não funcionariam. Em entrevista coletiva, Barbalho negou mais uma vez envolvimento nas fraudes. É importante que fique claro. Nós, por iniciativa do governo do Estado, com o apoio da Justiça paraense, nós conseguimos ressarcir de tudo, ressarcir integralmente o valor que o governo do Estado alocou na antecipação dos 50% da aquisição dos respiradores. No Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa abriu um processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel. Essa decisão foi aprovada por 69 dos 70 deputados. Ainda assim, a resolução final será do presidente da Alerj, André Siciliano, que submeteu o pedido agora ao plenário. O governador ainda não será afastado do cargo. Witzel disse que recebeu a notícia com espírito democrático, resiliência e que está tranquilo. Ele é investigado na Operação Placebo, que apura desvios da saúde durante agora a pandemia da Covid-19. Segundo o Ministério Público Federal, ele tinha conhecimento da suposta fraude nos contratos. Em Manaus, o Ministério Público deflagrou a Operação Apneia, que investiga fraudes na compra de respiradores. 28 aparelhos teriam sido comprados com preços superfaturados por quase 3 milhões de reais. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão. Agentes da Polícia Civil e do MP estiveram na Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas. O material apreendido pertence a empresários e servidores públicos. A Secretaria de Saúde nega as irregularidades. A Polícia Federal realizou uma operação de combate a fraudes no auxílio emergencial. Segundo a investigação, uma quadrilha clonava cartões em casas lotéricas do Ceará e produzia novos documentos com os dados no estado de São Paulo. Dessa forma, os fraudadores conseguiam fazer saques no lugar do beneficiário. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e também de prisão em São Paulo e no Ceará. 2 homens foram detidos. Andréia Neves, irmã do deputado federal Aécio Neves, do PSDB, e outras 5 pessoas foram indiciadas por obstrução de justiça. A decisão é resultado da Operação Escobar, que investiga o vazamento de informações privilegiadas em inquéritos na Superintendência da Polícia Federal de Minas. O esquema foi descoberto quando agentes encontraram documentos sigilosos da PF na casa de Andréia durante o cumprimento de um mandado. Essas informações beneficiavam a família Neves e um empresário do ramo de supermercados. Também fariam parte do esquema 2 escrivães da PF e 2 advogados. Um deles morreu no começo do ano. A defesa de Andréia Neves considerou o indiciamento precipitado e negou as acusações. No Rio de Janeiro, um sargento do Corpo de Bombeiros, suspeito de atrapalhar as investigações dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes, foi preso.
Maxwell Simões Correia, de 44 anos, conhecido como Suel, foi preso em casa em um condomínio de luxo na zona oeste da cidade durante uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público. Um carro avaliado em mais de R$150 mil foi apreendido. As investigações apontam que Suel tem forte ligação com o policial militar reformado Rony Lessa, acusado pelas mortes da vereadora e do motorista. Ele teria emprestado o carro para transportar 6 fuzis de Rony, que foram descartados em alto mar. Esse agente público efetivamente participou do descarte das armas. Nós temos provas robustas, inclusive com imagens, dando conta que ele efetivamente participou dessa ação criminosa, resultando na sua prisão na data de hoje. A defesa do sargento nega as acusações. O presidente Jair Bolsonaro anunciou agora à noite pelas redes sociais que foi recriado o Ministério das Comunicações. A pasta, então, foi desmembrada do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, que está sob o comando do ministro Marcos Pontes. E quem vai assumir, então, o novo ministério é o deputado federal Fábio Faria, do PSD. Vamos agora ao balanço do Ministério da Saúde dos casos de coronavírus aqui no país. São mais de 325 mil recuperados da doença, 407 mil pacientes estão em acompanhamento e o total de mortes é de 39.680. Bom, gente, depois de 3 meses, o comércio de rua foi autorizado a reabrir nessa quarta-feira na capital paulista. E nessa quinta será a vez dos shoppings. No primeiro dia de liberação, a 25 de março, que é um dos principais pontos de comércio popular, ficou cheia. As lojas têm que cumprir uma série de recomendações. O horário de funcionamento será das 11 da manhã às 3 da tarde e só pode atender 20% do público. É preciso manter o distanciamento também, medir a temperatura de clientes e funcionários e disponibilizar álcool em gel para a higiene das mãos. O uso de máscaras é obrigatório. Em outras regiões do estado, a quarentena será prorrogada até o dia 28 de junho. Segundo o Comitê de Combate à Covid-19, houve aumento no número de casos da doença em Barretos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Essas cidades voltaram para a fase vermelha, em que apenas o serviço essencial está liberado. Já outros municípios conseguiram atingir as metas estabelecidas no plano de reabertura e terão permissão agora para retomar a economia. É o caso de cidades da Grande São Paulo e do Litoral Paulista, que vão passar da fase vermelha para a laranja. No Rio de Janeiro, shoppings também vão reabrir. Vamos ver como é que vai ser o esquema. Segundo o prefeito Marcelo Crivella, a queda na curva de contágio e a oferta de leitos para tratamento da Covid-19 foram essenciais para a decisão. O funcionamento dos shoppings será com horário reduzido. Não será permitido o consumo em praças de alimentação e áreas de lazer permanecerão fechadas. Lanchonetes e restaurantes só poderão funcionar em esquema de entrega ou venda para viagem. Os shoppings poderão abrir as portas entre meio-dia e 8 da noite. O distanciamento de 2 metros terá que ser respeitado e a medição da temperatura na entrada dos centros comerciais será obrigatória. Em Pernambuco, o governo colocou em prática a segunda fase do plano de reabertura gradual da economia. O comércio atacadista e a construção civil voltaram com metade dos funcionários. Também está autorizada a abertura de clínicas, laboratórios, consultórios e óticas. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a curva epidêmica da doença está em queda, mas a população não pode relaxar. Já ouviu falar do Rede TV Plus? Bom, essa novidade garante interação e chances de ganhar prêmios. Você participa de maneira interativa dos programas e ainda concorre a um festival de prêmios. Tem smartphones e até carros. Para saber mais e participar é fácil. Todas as informações você encontra no site redetvplus.com.br. Anotou? Agora ficou ainda melhor assistir a Rede TV. O lateral direito do Corinthians, Fagner, participou de uma coletiva de imprensa virtual, que é a nova tendência agora dos clubes aqui no Brasil, né? Bom, ele foi questionado sobre o momento financeiro delicado que o Corinthians enfrenta e também se os atletas poderiam abrir mão de um percentual maior dos salários para a manutenção de empregos de funcionários do time. A gente sabe da dificuldade do clube, né? Mas isso acho que é uma coisa que, se tiver que acontecer, tem que ser conversada entre todos os atletas, junto com a comissão, junto com a diretoria, né?
E a Federação Paulista de Futebol orientou os clubes da primeira divisão estadual a começarem já os testes para a Covid-19 nos atletas a partir da próxima segunda-feira, dia 15. A organização espera apenas o aval das autoridades de saúde do estado para liberar os treinos aí definitivamente. O retorno terá um esquema especial, com trabalhos individuais em campo e horários diferentes também. Ainda não tem uma data prevista para a volta do Campeonato Paulista.